Você consome vinho? De que forma? Vinho caro? É vinho bom? Quanto mais caro, melhor? E como que é a relação com o vinho? Você degusta? Você balança? É sobre isso que a gente vai falar no Culturando hoje. Ao meu lado está a representante Odilis Mouro e a Marcinha Mazei, aqui participando do Culturando. Vamos falar sobre vinho e também da carreira de Odilis. Odilis, vamos começar falando sobre o vinho. Bom dia. Obrigada por me convidar mais uma vez, tudo bem. Como que é a relação sua com o vinho? Como que tudo começou? Você mencionou que foi para o Uruguai, deu uma passada pela Europa. Como que é a relação do vinho nesses dois lugares e comparando aqui também com o Brasil? Bem, o vinho ele faz parte da cultura do Velho Mundo e agora do Novo Mundo também, né? Mais recente. Mas como eu sou de família italiana, avós italianos, então eu sempre participei assim da pisa da uva, né? Com meu avô, com meu pai, que faziam um vinho. Só que sem o conservante, metamesulfito, eles tinham as suas adegas. Bem, depois disso as coisas vão evoluindo, você vai crescendo. Sempre tem o vinho, sempre tinha o vinho nas refeições, né? As crianças não tomavam, mas as avós punham com um pouquinho de água e açúcar. Olha só, que pecado. Mas, mais recentemente, o meu filho também gosta muito de vinho e estudando, pesquisando, nós resolvemos ir para o Uruguai. E lá visitamos 18 vinícolas, mais especificamente na região de Canelones, que é uma região muito boa, é a melhor região de produção de vinho do Uruguai. Então, o vinho ele faz realmente parte da reunião com os amigos, com a família, né? Ele tem esse aspecto cultural porque as vinhas, elas são antigas, né? Então, assim, tem o fruto, que é a uva, o bago da uva que se transforma em vinho, e o vinho tem toda uma questão até religiosa, né? Assim, eles foram consumidos pelos padres, são ainda, né? O vinho não está na celebração da missa, quer dizer, tem todo o aspecto cultural, que se a gente for falar vai se estender muito. E o comportamental, que é você reunir as pessoas, né? Então, tem pessoas que não fazem questão, mas por que você põe o vinho para decantar, por exemplo? Para que quando você abre a garrafa do vinho, ele tem o álcool, e aí ele evapora, ele solta o álcool, e ele vai soltando os aromas, né? Que vem com ele, de frutas negras ou frutas vermelhas, do tabaco, do couro, do chocolate, seja do que for, né? Então, aí você põe na taça e você gira o vinho para perceber a coloração dele, principalmente o tinto, né? E ele vai soltando aqueles aromas, aí você põe na boca, deixa que o vinho, um gole de vinho, percorra toda a sua boca para você sentir aonde que ele vai estar mais adstringente, mais ácido, mais tânico. Isso tudo você vai aprendendo, vai sentindo o aroma. E quando você põe a segunda taça, ele já tem outras coisas, porque é um elemento vivo, ele vai modificando com o ar, né? E aí tem os vinhos que são de pouca guarda, né? Que não ficam em barricas de carvalho, e aqueles que ficam em barrica de carvalho. E aí, assim, todos os vinhos que são bem feitos são vinhos bons. Tudo depende do terroir, do tempo, da forma de vinificação, da colheita das uvas no tempo certo, se o tempo colabora, se ele não colabora. Então, vinho, eu acho que assim, é um elemento presente nas refeições, no encontro com os amigos. E a gente tem aqui no Brasil, mais recentemente, essa celebração também, até aqui em Jundiaí, onde a gente tem a Rota do Vinho e as gerações mais jovens estão cuidando com novas técnicas de cultivo de vinho, de cultivo do solo e tal, né? Então, eu acho que é tudo de bom a qualquer hora do dia. Então, você tem, por exemplo, numa celebração, na sua casa você entra com vinho branco, depois um vinho tinto de menor complexidade, passa para um outro de maior complexidade, e aí depois toma
assim, um licorzinho de vinho também, né? Junto com o café, aquela coisa toda. Hoje eles têm um ritual, né? Que, querendo ou não, tem uma relação cultural. É você colocar o vinho, mexer, como você disse, cheirar esse vinho. Como é que é a forma correta de se degustar um vinho? Então, como eu disse, às vezes tem pessoas que não acham isso meio chato, não sei o quê. Mas é interessante, se você quiser, até para você mesma, ir escolhendo os vinhos que melhor lhe agradam, porque tem várias uvas, né? Tem a Merlot, tem a Cabernet Sauvignon, tem a Cabernet Franc, tem a Tannat, tem, enfim, infinidade de uvas. Então, o fato de você colocar na taça, primeiro você abre a garrafa, deixa ela ali um pouquinho, depois você verte até uns 100 ml, né? E roda o vinho na taça, observa as bolhas, observa as bolhas que ele forma. Conforme a marca que ele deixa, é um sinal de um vinho melhor ainda, né? Mais bem trabalhado. Aí você sente os aromas. Isso é muito particular. Pessoas que vão sentir ameixa bem madura, que dá um sabor um pouquinho, não vou dizer doce, mas o sabor da ameixa doce que fica. Para as pessoas são diferentes essas sensações, né? E aí você vai degustando. O primeiro gole, como eu disse, você deixa toda a sua boca ficar impregnada. E aí, para você limpar o paladar e passar para outro vinho, você toma um pouquinho de água, pode ser uma água com gás, assim, geladinha, um pedacinho de pão também, né? Porque se você... isso para degustar. Você pode comer também um queijinho, né? Porque eles combinam com essas coisas, que fica um pouquinho mais pastoso. E, assim, o vinho é muito bom para você consumir na refeição, né? Uma taça de vinho tinto no almoço, outra no jantar, também é tudo de bom, né? Sim. A gente não tem muito esse hábito, porque na Europa tem mais que é frio e tal, né? Não falta o vinho na mesa. Aqui a gente está começando. É uma terra que se consome muito cerveja também. Então, como estamos falando de vinho, todas as bebidas bem feitas são boas, né? As destiladas também. Mas essas, como o vinho, que sofrem aí essa questão da maturação e tal, então está mais enraizado até nas famílias que têm essa origem europeia, né? Um questionamento que eu tenho muito é quando algum amigo vai em casa e leva um vinho. Eu devo abrir ou não? Ah, com certeza. Você pode dizer para ele, vamos tomar esse vinho? Porque se ele levou o vinho é porque ele tem expectativa também de beber aquele vinho, né? Então você pode dizer para ele, vamos abrir esse vinho, se ele for branco, não estiver gelado, você tem que gelar esse vinho e servir com pedras de gelo mesmo. Porque vinho branco, se não estiver bem geladinho, 6, 8 graus, não vai ser interessante, não vai mostrar o que ele tem de sabor e tal, né? De aroma. Agora, o vinho tinto não necessariamente. Só se estiver muito quente, você deixa um pouquinho na porta da geladeira, assim, entendeu? 16 graus e tal. Então, eu acho interessante. Agora, se ele levar um vinho, ele não conhece nada de vinho, e levar um vinho para você que você vê que, puxa, esse vinho aqui eu acho que não é bem aquele que eu gosto, mesmo assim você pergunta, né? Você pode ter outro vinho, abrir outro vinho, e quem quer tomar aquele? Vamos supor que seja um vinho suave. Você não gosta de vinho suave. Então, mas ele gosta de vinho suave. Então, outras pessoas. Então, é sempre bom, eu acho, perguntar, vamos abrir esse vinho. Odilise, há quem diga que o vinho é a bebida do amor. Você concorda com isso? Ah, eu concordo sim. Por quê? Pela própria cor, estou falando do vinho tinto, porque ele dá aquela aura, aquela sensação um pouco inebriante, né? Mas que não carrega muito. E porque você também consome alguma coisa, frutinhas, morangos, queijinho, né? E é a celebração a dois também. Já a cerveja é uma coisa assim mais de happy hour, futebol, não sei o quê, né? Não que ela não esteja presente em reuniões. Tem quem toma cerveja, depois parte para o vinho. Eu não faço isso, eu não consigo. Eu raramente vou de cerveja, só se só tiver cerveja, mas eu já vou logo pro vinho, né? Então, tem a ver com amor, sim.
Olha, eu trouxe alguns dados aqui, né? Os maiores produtores de vinho hoje é a Itália, que está em primeiro lugar. Segundo vem a França, terceiro vem a Espanha e o Brasil está em 14ª posição. Isso é de acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Um outro dado que eu achei interessante também é que 45% dos brasileiros acham que o vinho rosé é uma bebida da moda. Você concorda com isso? Então, o vinho rosé, ele não era tão requisitado, mas atualmente ele está, mas ele tem aquela coloração, que é muito agradável, e ele assim também tem que ser tomado geladinho, combina muito com peixes, e tá na onda, né? Peixes, frutos do mar, tanto o branco quanto o rosé. Isso não quer dizer que o tinto também não tenha sua posição nos pescados, tem sim, mas uma boa parte dele está ligado mais a massas, a carnes vermelhas ou carnes brancas, né? Pizza mesmo, feijoada, essa coisa. Porque os vinhos tintos, eles têm um maior teor de tanino e tal, então eles combinam com coisas gordurosas. Agora, os rosés, eles são os queridinhos atualmente, tanto das mulheres quanto dos homens. E é bom também para abrir ou até para fechar com uma sobremesa, entendeu? Bem legal. A gente fala desse aspecto cultural, né? Mas assim, em todo lugar do mundo, o vinho, ele é commodities. Aqui no Brasil ainda não é. Você acredita que poderá vir ser um dia? Porque como que... E aí já abrindo para uma outra pergunta, e como que tá a relação aqui do vinho em Jundiaí? É produzidos bons vinhos aqui na região? Então, como eu disse, até conversando com um amigo meu, que é um sommelier, o Patrick, ele também está assim, gostando muito dessa questão das pessoas estarem, porque ele é francês, né? Estarem cada vez mais se interessando pelos vinhos. Isso se deve às casas que vendem vinhos, né? De promoverem degustações, trazerem vinhos, trazerem festivais dos vinhos, trazerem sommeliers, enólogos, donos de vinhas, de produções de vinho, para fazer palestras aqui, convidar para assistir e colocar nas mídias digitais. Isso fez com que esse interesse fosse crescendo. O Sul está produzindo muito vinho e Jundiaí sempre produziu, vieram com os italianos, a gente tem lá o Caxambu e tal, né, que é um reduto da colônia italiana em Jundiaí, e eles sempre produziram vinhos, tem lá, a gente tem vários, né, não vou citar o nome de um para esquecer de outro, mas assim... E essa rota do vinho, que é tão apreciada, né, o pessoal vem de São Paulo, de outras regiões, fazem a rota do vinho, degustam os vinhos, e essa nova geração está aperfeiçoando esses métodos. Então, tudo isso está enriquecendo. Tem vários restaurantes ali no Caxambu que servem o próprio vinho, fazem a comida. Olha que coisa maravilhosa. Sem deixar, é claro, de ter o vinho importado. Por quê? Hoje tem uma profusão de vinho de outros países que você tem que conhecer também, né? Por que você não vai conhecer uma uva Primitivo, que é a Zinfandel, na América, né? Eu não sei se respondi sua pergunta. Respondeu. É sempre uma aula, né? A gente fala isso porque nós tivemos na casa dela, tomamos o vinho Taná. Foi o Taná, né? Foi. Porque o Taná, que é uma uva que eu gosto muito, né? Ele é a rainha das uvas, né? Assim, olha... Não, a rainha das uvas, na verdade, é Cabernet Sauvignon. Mas o Taná, pelo fato dele ter esse resveratrol, que é ótimo para a saúde do coração, então ele é indicado para combater o câncer, para deixar as vias, os dutos coronários em ordem. Desculpa. Imagina, Posso? Mas outros vinhos têm também isso. O que eu queria saber é o seguinte, o que é que representa o brinde quando a gente bebe vinho? O brinde é você estar num momento de alegria, de comemoração, de celebração e desejar tudo de bom para si e para quem está participando. Normalmente você brinda à saúde, ao amor, à prosperidade e o tintim das taças, né?
que é assim, é o som, a sonoridade, né? Isso que assim, eu acredito em energia, né? Eu acho que você não brindar não é uma coisa legal. Quer dizer, não é que não seja uma coisa legal. Você brindar é uma coisa legal. E assim que você brindou, você tem que tomar o primeiro gole sem botar na mesa. Por quê? Porque você acabou de brindar, vamos consumir. Entendeu? E é sempre olho no olho, né? Sempre olho no olho. E Aprendi. assim, alegria, né? Eu acho que hoje em dia a gente brinda a vida, né? Até com um copinho d'água, cafezinho, né? Se não tem outra coisa. E é bom, né? Tomar sempre um vinho durante a semana, né? É bom. Inclusive o vinho, o espumante, também uma vez por semana é bom tomar, que ele faz bem pro cérebro, sabe? Então, assim, o espumante, é bom tomar. Se puder tomar até um cálicezinho todo dia... Vai viver 100 anos. Vai viver 100 anos, é isso aí. Tá bem? Vocês acham que vinho combina com música? Pois é. Odilis também tem uma vivência aí no mundo artístico. Conta pra gente. Eu acho até assim que por uma frustraçãozinha da minha mãe, que ela era uma pessoa com uma veia artística muito grande, mas naquela época não podia cantar, não podia tocar. Ela nasceu em 1918. Aos 6 anos de idade ela me pôs no piano, no balé, e aí eu continuei. Eu fiz 12 anos de piano, e depois eu peguei um pouco violão, aquela coisa. E aí eu fui compondo algumas coisas, eu participei dos festivais de música do Clube Jundiaense, foi legal e tal. Depois eu fui para o teatro também, tocando piano e fazendo algumas partes assim sem falar, mas cantando e tocando piano e tal, através do teatro. Eu fui parar na Europa, fui para lá, e lá vivi numa comunidade que tinha um grupo musical, então eu também integrava esse grupo musical, e assim foi indo. Aí, voltando para cá, continuei a fazer teatro lá em Belo Horizonte. Quando eu voltei para Jundiaí, encontrei a Clarina, e aí a gente montou um repertório e trabalhou durante 5 anos na noite aqui da região e tal, foi muito legal. Depois cada uma tomou seu rumo e a gente veio a se reencontrar como que é o nome? Umas apresentações que ela mesma coordenou, as mulheres da MPB. Então a gente ensaiou bastante com grupos, com bandas, né? E se apresentou no Glória Rocha, no Clube Jundiaense, no Politeama, foi bem legal. Mas tudo depende aí de patrocínio, de verba, não é uma coisa muito fácil, né? Então, atualmente, a gente estamos ensaiando, preparando um repertório de músicas compostas por mulheres ou que tem uma parceria com homens, mas que tem mulheres no meio, né? Então, vem desde lá de Dalva de Oliveira, Maísa, passando para a nova geração, só que é um trabalho um pouco longo, né? Porque tem musicistas que são violinistas, tem violino, tem viola, enfim. Você, antes de a gente começar a gravar, você mencionou que... Um golinho d'água. Fica à vontade. Você mencionou que compôs também e foi premiada, né? Ah, tá. Nessa ocasião, eu ainda morava com os meus pais, mas era uma ocasião, assim, de muita repressão, né? E todas as músicas que eu fiz tinham esse cunho, sabe? Esse político. Viés aí. Mas eu fui abençoada nos festivais. Eu tive vários primeiros lugares ali, fui parar no programa da Hebe Camargo, com Elis Regina, essas coisas todas. Algum momento da sua vida você pensou em seguir carreira? Ou você teve esse momento de carreira artística? Olha, na verdade, eu mesmo meio que cortei isso. As coisas, né? Os pulos, os saltos que a vida dá. Porque para você seguir se eu fosse seguir uma carreira, seria de concertista. Eu cheguei a fazer uma obra de Mozart e tal. Agora, isso me levava para outros lados, e aí a minha vida foi indo. Eu fui fazer teatro, aí eu me casei. Tudo foi assim, entendeu? Acontecendo, até que eu acabei aqui em Jundiaí sendo
contato publicitário, né? Mas eu nunca deixei de ter esse viés, né? Tenho o piano na minha casa, que de vez em quando estudo, de vez eu toco para mim mesma, porque eu gosto muito, né? Mas eu não segui realmente. E assim, hoje em dia, sempre foi, né, meio difícil para você trabalhar disso só? Não. Então teve um momento que eu precisei trabalhar mesmo e mandar minha vida para frente, né? Me independer. E foi isso que eu fiz, né? Por isso que não... Agora, essa coisa de você misturar ou envolver a arte com esse cunho político, o que você acha disso? Inclusive da forma como é feita hoje. Não na forma como fazia naquela época, mas na forma como é feita hoje. Olha, eu acho que tem sim boas colocações. Eu só não gosto das agressões, como que eu vou dizer, não poéticas, tá? Então, das agressões não poéticas eu não gosto. Eu acho que tem que ter um respeito. E eu vou falar uma coisa aqui que vai ser... talvez vocês não gostem muito, mas assim... Liberdade de imprensa, claro. Mas não aquela liberdade de imprensa que vai agredir coisas que estão aí, que são ícones, né, de outras culturas. Eu acho que você não pode fazer isso. Porque gera o outro lado, gera a resposta que não é muito satisfatória, né? Então, eu acho que a gente tem que ter bom senso e inteligência. Então, eu concordo sim, porque nós somos seres políticos por excelência, né? Onde tem dois, não tem como não ser político, né? Então, eu acho que a nossa colocação tem que ser essa mesmo. Não só necessariamente, né? Mas a mesma coisa que eu falo de música, música para o amor, música romântica. Tem músicas que são do coração, tem músicas que são simplesmente, vamos dizer assim, um repetir de frases sem sentido, né? Então, tem que ser bom. Tem que ser bom, tem que ter sentido, né? Tem que ter uma vivência. Então, aí eu acho que tudo bem. Bom é aquele que faz a gente se arrepiar, né? Então. E aí, sem falar desse ou daquele, né? Porque não vem ao caso, né? Mas eu gosto de ouvir música boa. Não gosto de ouvir música que eu acho que... Não tô vendo nada de criatividade ali, né? É mais, assim, uma questão do que a mídia coloca, da questão da venda, né? Da questão do merchandising mesmo, né? Então, eu prefiro ficar com o lado de cá da cultura, entendeu? Bom, o papo tá excelente aqui, né? Mas precisa encerrar. Mas antes, a gente pede pra você se inscrever no canal, dar like, curtir, compartilhar se você achar que foi interessante. E a gente se vê na próxima semana. Mas antes, a Odílis vai dar uma palhinha da música dela pra gente. Bem, não da minha, mas assim, uma palhinha mesmo de uma das canções que a gente tem feito, está ensaiando nessa questão de músicas de mulheres, né? Oba! É uma que eu gosto muito e identifico a mulher na sua trajetória até os dias de hoje, mas eu só vou começar um pedacinho. Ela se chama Essa Mulher e foi composta pela Joyce e Ana Terra. Não sei se vocês conhecem. Vai ser a capela, né? Então vamos ver. De manhã cedo, essa senhora se conforma, põe a mesa, tira o pó, lava a louça, fecha os olhos. Como essa santa não se esquece de pedir pelas mulheres, pelos filhos, pelo pão. Depois sorri, meio sem graça, e abraça aquele homem, aquele mundo que a faz assim feliz. Parabéns. Obrigada, gente. Muito obrigada por me convidarem, tá? E até uma próxima, se Deus quiser. Você está assistindo Novo Dia TV.